Olá, eu sou o Caleb. Oi gente, sou o Eduardo. E a gente está aqui para continuar falando dos grupos, né? Apresentação. Fase de grupos da Libertadores. Vocês acompanharam na terça-feira nosso primeiro vídeo dos grupos 1 a 4. E hoje nós vamos falar dos grupos de 5 a 8. São 32 times. É muito jogo. A gente vai falar sobre o grupo 5 da Libertadores. Grupo do Galo. Grupo do Galo. E representando o Atlético Mineiro. Nós escolhemos um escritor que, cara, merece ser relido sempre. Guimarães Rosa. Você precisa encarar ainda. Né? Você nunca leu esse, né? Cara, primeiras histórias eu li na época do vestibular. Tem contos lindíssimos aqui, maravilhosos. Um atrás do outro, nós vamos falar bastante sobre esses contos quando o Galo jogar, quando o Galo vencer. Espero que o Galo vença alguns jogos, né? Tem que vencer alguns, tá? Pra gente falar. Tem que falar, também gosto da energia do Atlético. E o grupo do Galo tem uma peculiaridade, né? Não é tão difícil quanto os outros, mas ele vai ser muito trabalhoso, né? As viagens vão ser muito longas, né? Não vai ser muito fácil essa parte né, tipo, de equilibrar mesmo. Né? Bastante. É o Chile, né? O chileno. Que vai ser o Estrela Distante, do Roberto Bolanho, representando o Colo-Colo, time tradicional também do Um Chile. dos times mais importantes do Chile, o livro que você já leu esse também. Acho, mas não foi o primeiro livro do clube. Verdade, então. Foi um ótimo começo, assim. Ótimo. Foi um livro que, puta, é maravilhoso e, puta, Bolanho eu acho... Vale a pena. Duas edições também distintas da coleção. Sim. Da Folha. Ibero-Americana. Ibero-Americana e a da edição da companhia. Com o Estrela Distante representando o Colo-Colo, que vai jogar contra o Guimarães Rosa. Olha só isso. Então, é isso, velho. É isso. Não sabemos como isso vai terminar, mas vamos ver. O próximo representante é um pouco diferente. A gente resolveu colocar em um time que não é tão tradicional para representar o peruano, né? Seria muito mais fácil representar com o outro, mas o time do Peru que se classificou foi o Melgar, que foi campeão depois acho que de 32 anos. Ele foi campeão e tipo... Uma festa enorme na cidade. Parou a cidade depois de muitos anos sem nenhuma conquista. Eu fui para a Arequipa e vi a biblioteca não vi, eu queria ter visto a casa dele, né? Para ver. Mas aí a gente está falando do Mário Vargas Llosa. Um dos poucos Nobéis da América Latina, um Nobel peruano. O Brasil não tem nenhum Nobel, talvez esse ano tenha, quem sabe, vamos torcer pela Lígia Fagundes Telles. Mas o Peru já tem com o Vargas Llosa e nós vamos ler Pantaleão e as Visitadoras nessas duas edições muito incríveis. Olha, muito demais essas capas aqui e tal. E nós vamos falar sobre o Melgar, time de Arequipa, vai enfrentar o Galo e vai enfrentar o Bolanho e vai enfrentar o Guimarães Rosa e vai enfrentar o Colo-Colo. Olha neles. Nossa senhora. Vamos torcer por Vargas Llosa, vai ser divertido. Não vou nada, eu vou torcer pelo Guimarães. Mas é só pra ter um resultismo e tal. Pois, mas o Galo é perigoso. O Galo é perigoso. Cara, olha os conflitos já gerando, tá vendo? Conflitos sendo gerados. E aí nós temos uma questão que classificou, são 3 times equatorianos na Libertadores. O Independente Del Valle, ele se classificou na pré-Libertadores de forma dramática. Perdeu do Guarani e se classificou. Perdeu do Guarani com pênalti aos 49 do segundo tempo e aí comemorou com a seleção. Tá tudo perdido e de repente eles estavam de volta. Só que aí não tem muita literatura equatoriana no país, no Brasil. A gente conseguiu descobrir 2 autores que já apresentamos, um deles. Não, nós vamos falar de 2 deles daqui a pouco. E aí, mas para representar o Independente Del Valle, que é o time que se classificou por último, nós separamos aqui 2 edições de contos latino-americanos. Tem esse aqui, o Antologia Pan-Americana, e uma edição da Ática, legal, 16 contos latino-americanos, que tem 2 contos equatorianos aqui. E o R.M. Wagen, Fabricante de Verdades, do Abdon Ubdia. Nós vamos ler esse conto. Consciência Breve, de Ivan Egues. Esses 2 autores, 2 literaturas muito desconhecidas, que nós vamos ler e vai representar o Independente Del Valle num grupo bem tradicional com autores fortes. Guimarães Rosa, Bolanho. Mas jogar lá é difícil. Vargas Llosa. O Guarani. Pois então vamos ver o que vai acontecer em Del Valle. É só pra mostrar que como não tem livros, assim, cara, a gente pesquisou e procurou mesmo. Se você conhece alguma coisa, dá uma dica pra gente, coloca por favor, aí. É porque a gente, modéstia à parte, a gente procurou bastante, assim, tem uma carência da literatura. Eu gosto muito desse projeto de literatura ao redor do mundo, né? Então, a minha biblioteca é organizada por país, assim. E aí quando eu fui fazer esse projeto, conversando com o Caleb, eu falei, nossa, eu não tenho nada do Equador, não tenho nada do Paraguai, não tenho nada da Venezuela. Então
ir atrás é bem legal. Então, se vocês tiverem dicas pra gente, por favor. Grupo 6, vamos lá. A caminho. Um grupo difícil esse. Mais um grupo. Esse aqui eu achei enjoado. Não, esse grupo ele é o que os cronistas chamam de grupo da morte, talvez. Eu acho que esse é o do Palmeiras. Sim, temos dois grupos. O do Palmeiras é muito equilibrado. Se fosse a Laú, aí eu até assinaria embaixo que seria. Tá. O River Plate não é verdade. Aí que deu uma diminuída. Tá. Mas esse grupo, o grupo do Grêmio, ele é um grupo especial porque tem muito poder, muita força, né? Sim. E começando o grupo 6, representando o São Lourenço, vai ser o Bioy Casares com A Invenção de Morel. Maravilhoso. Esse livro é assustador. Assustadoramente maravilhoso. Pra quem não leu, ele é curtíssimo. É uma novelinha. É uma novela muito curta. Eu não vou dizer que dá pra ler em uma sentada, porque hoje em dia eu não consigo mais ler livros em uma sentada por causa do tempo. Mas é fantástico. De verdade, nós vamos falar mais a respeito desse livro ainda ao redor da Libertadores. Essas edições são edições antigas. Agora a Invenção de Morel tem naquela edição da Globo. Já que eles vão fazer 3, né? Vão fazer 3 tomos do Bioy Casares, né? Tipo, acho que é A, B e C. Olha, eu nem vi. Legal. Que até vai dar, tipo, Adolfo Bioy Casares, assim, é um catatão, uns, sei lá, 4 livros, eu acho que é um negócio legal. A minha edição é mais antiguinha da roupa. Até. A minha é da Kozak, mas é uma carinha. Pois é. Temos o Grêmio, um time brasileiro, um gaúcho, representado Nossa, esse livro, gente, terminei essa semana, é maravilhoso, é incrível. É outro livro também assustador, curtinho, Eliane Brum, com Meus Desacontecimentos. A história da minha vida com as palavras. É assustador. Eu não vou dar. Legal, nós vamos falar mais, entrar nos livros a partir de quando os jogos forem acontecendo. Mas esse é um livro também que vale a pena vocês pegarem pra ler, porque também é daqueles livros mágicos que mexem com. Ele tem muito uma coisa de memória, né? Muito, é uma autobiografia literária de como as palavras vão surgindo pra ela e como a vida dela vai acontecendo. A gente vai falar dele, com certeza. Daí também tem a LDU de Quito, sempre muito trágico jogar em Quito por causa da altitude, por causa dos gandulas que repõem. Isso é muito futebolístico, mas os gandulas, eles saem bola pro lateral. Que tem gente que tem trauma da LDU, né, cara? Tem muito. Causou muito trauma no time brasileiro. Muito. Né? A LDU, ela fez estragos, assim, a mim também. E os gandulas me davam muita raiva, porque a bola saía de lateral, o gandula já estava jogando automaticamente, a bola já voltava. Não tinha respiro nenhum. Parecia Pimboli, né? É isso, ótima referência. E é perigosíssimo em Quito, jogar lá. Agora, não sabemos como o time está, né? Mas bem misterioso. Mas ainda é sempre perigoso. Sempre. E tem tradição. É uma campeã da Libertadores, ganhou no Maracanã do Fluminense e eliminando o brasileiro. Foi um jogo incrível. E quem vai representar a LDU é um autor também pouco conhecido no Brasil, Jorge Casa, pelo menos agora, né? Acho que a edição tá esgotada. Não, essa edição só acha em cedo só. O título O Acipungo, do Jorge Casa, é o principal autor equatoriano. E essa coleção, tava falando com o Caleb, da Paz e Terra, lá dos anos 70, chamada Literatura e Teoria Literária, que tinha uma direção do Antônio Calado e do Antônio Cândido. Eu vou atrás dessa coleção, porque tem mais de 30 volumes, eu já vi pelos 2 que eu tenho aqui. E, enfim, LDU representada pelo Acipungo do Jorge Casa. E aí representando o México, né? O Toluca, você vê só como esse grupo ele tem. E aí também é representado por um livro também incrível. Só tem livro bom, o Acipungo eu não li ainda, mas só tem livro impressionante, olha só. Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu peguei essa edição que eu tinha, né, da Paz e Terra. Muito charmosa essa edição. Essa aqui em espanhol, que a gente já comprou no Peru. A minha que é a mesma coisa, né? A obra completa. Exato, Ele tem o Pedro Páramo e o Chão em Chamas, mas nós vamos dedicar mais ao Pedro Páramo, que tem que é uma história bem trágica também, bem forte, bem intensa. Intensidade total. E aí vai representar o Toluca do México, o Pedro Páramo. Essa edição vocês encontram em livrarias. Tem que procurar um pouquinho, mas encontram da Record. Enfim. Grupo 6. Perigoso, grupo 6. Grupo 7, minha gente. Chegando ao final, grupo 7 é o grupo talvez mais... meio estranho, né? Mais esquisito. É o grupo que tudo pode acontecer, nivelado, não por baixo, mas nivelado pelo estranhamento.
E aí nós temos o Bem por baixo, cara. Pelo estranhamento. Eu acho, cara. O Olímpia tem certa tradição, mas é... Nunca. Não, Então, é que... do São Caetano. Só então, mas enfim, ganhou, né? É um vencedor. E é o cabeça de chave. Só que aí, pra literatura, é ruim, porque a literatura paraguaia é bem desconhecida pra gente. E aí, a edição que nós encontramos é essa do Juan Manuel Marcos, O Inverno de Gunther, que chegou essa semana. Bonita edição, né? Não, bonita edição das 7 letras. Eu tava lendo a aba. 2012, né? 2013. Pois é. Não, ele tem uma chamada, um blurb, que é o Melhor. prêmio livro do ano de 87. Mas onde... Ou do quê? Não sabemos. Não sabemos. Mas é o que as 7 letras encontrou pra destacar aqui atrás. Talvez 87 realmente tenha sido um ano... Pois é, foi um ano importante pra quem nasceu em 87. Não sei. Não é nosso caso. Mas vamos ler na Libertadores. Vamos ver até onde o Olímpia vai nos levar com o Inverno de Gunther, né? E aí temos também um equatoriano, a gente falou do equatoriano. De novo, a gente vai recorrer ainda algumas vezes a essa coleção, a outra língua. Muito bom, né? Um Homem Morto a Pontapés, do Pablo Palácio, representando o Emelec, também time tradicional. Não acontece nada, mas é um time. Não, o time sempre bom. chega, né? Muito bom, não acontece nada. Ele dá uns suores, né? Dá uns calafrios em quem vai jogar. Você pega porque assim, é diferente da LDU. A LDU Sim. foi um time que chegou, ganhou. O Emelec sempre foi esse time que, você sabe que é difícil jogar lá. Ele faz mas nunca foi muito expressivo. Ele dá um trabalho, mas na hora das oitavas de final, acho que ninguém quer cair no Emelec e tal. Dá um certo medo, mas e o título é incrível, né? Um Homem Morto a Pontapés é mais um livro pra ser lido e vamos ver como vai ser. Essa coleção é maravilhosa. Pra quem não sabe, a coleção da Rocco, tá? Só pra... Representando a Venezuela. A Venezuela, mais uma literatura que a gente conhece pouco. Temos o Deportivo Táchira com o Rômulo Gallegos. Essa edição, eu cheguei aqui na casa do Caleb e falei, Caleb, essa aqui é uma edição muito antiga que eu tenho, muito cuidadosa, muito cuidado com ela. Ele já deixou cair 2 vezes. Eu deixei cair os outros não, mas... Os outros não, mas o Dona Bárbara caiu 2 vezes. Ó, só pra vocês verem, ele tá bem antiguinho, bem velhinho. Ele tem uma sobrecapa. Olha, toda aquela comida pelo tempo. Só uma coisa, pra quem não sabe, um dos prêmios mais importantes de literatura latina é o Rômulo Gallegos. O Rômulo Gallegos. E quase não tem destaque. Não tem nada. Não, essa aqui, se vocês quiserem procurar, vocês não vão achar em livrarias. Talvez na estante virtual, no Livronauta. Essa aqui eu achei num preço bem bacana, até mais da época que eu trabalhava em sebo, né? Então eu tenho lá ali um tempinho. Tinha uma camaradagem dos irmãos que trabalham em sebo. Irmãos do sebo. Isso aí. Respect, né? Aí, olha só, tá até o efeito da queda do Caleb. Enfim. Já tava assim também, vamos exagerar. Deportivo Táchira vai ser representado pelo Rômulo Gallegos. Esse livro eu já li e nós vamos falar a respeito mais se o Táchira fizer alguma cosquinha no Libertadores. E aí mais um representante do México, aí a gente colocou mais um da coleção Outra Língua, Guadalupe Nettel, né, com o Corpo em que Nasci. Você podia falar um pouco das mulheres na sua a gente tentou, além da gente falar dos autores que não são traduzidos, e aí a gente entra na outra categoria, né? Poucas autoras são traduzidas. Quase nada. A gente suou para encontrar algumas. A gente poderia ter colocado outras, mas eu falei, uma ou outra que a gente também não gostava, como a gente não gosta de outras, então a gente escolheu, tentou fazer uma coisa, meio que trazer isso para não parecer também que era uma cota, né? Exatamente. Que era a preocupação, e foi muito difícil. Muito difícil. Talvez de um outro país, sei lá, da Colômbia a gente tinha, da Argentina a gente tinha um pouco mais, mas né, sei lá, do Peru. Ninguém. Se vocês conhecerem alguma autora, escritora peruana, por favor nos diga. Tipo, Venezuela. Se já não. Se quase não tem nossa, você tem dificuldade. Se a literatura venezuelana, equatoriana, já não é publicada no Brasil. A gente infelizmente tem esse preconceito ainda, não um preconceito, mas uma coisa que existe ainda, né? Ainda que não seja voluntário. Mesmo da Uruguai, que a gente achou, a gente só tinha a Inês Portagaray. Exato. E essa eu falei, também não, eu queria colocar outro, né? Um outro livro mais representativo que eu não gostei tanto, ponto, né? Mas a gente tentou equilibrar um pouco isso, e tanto que no final das contas a solução que a gente achou, não a solução, mas o que a gente encontrou foi colocar no Brasil. Né, a gente colocou a Beatriz Bracha, colocou a Eliane Brum, podia ter colocado Podia ter colocado todos, porque no Brasil nós conhecemos bem mais, tem muito mais mulheres escrevendo. Meio, né, mas é muito desnivelado. Do mesmo modo que nós identificamos um total desconhecimento da literatura de alguns países, tem também,
nada, até de literaturas conceituadas, literatura mesmo argentina. Se a gente for procurar, nós conhecemos uns 15 autores argentinos, mas autoras são 3, poucas, né? Talvez 3, 4. É bem complicado isso. Enfim, a gente passou por uma dificuldade, então por isso a gente está até mostrando para vocês que a gente queria fazer essa divisão. E representando o México com o Pumas, vai ser a Guadalupe Nettel. Eu acho que vai ser bem legal. Pois o título é muito bom. Eu acho que é Denise. Vai ser aqui, assim. Denise disse que vai fazer participação especial em abril. Estamos esperando. Vamos seguir, vamos em frente. Enfim, grupo 7, minha gente. Grupo 8, último grupo da fase de grupos da Libertadores. Vamos para os 4 últimos times e livros. Foi muito difícil escolher um livro pro Corinthians, minha gente. Sabemos isso, e aí nós escolhemos um livro que a gente queria ler. É isso, muito elogiado. É o Julian Fuchs, com a Resistência. O Julian é demais. Julian, nós queremos ler você. Bom, e representando o Cerro Porteño, no grupo 8, escolhemos o Augusto Roa Bastos. Aquela velha história de dificuldade de encontrar um título, um autor, alguém que representasse o time, muito difícil. O Roa Bastos você encontra, não em livrarias, em sebos até você encontra uns 2 ou 3 títulos. Tem mais um. Mas eu escolhi o Supremo, daquela coleção que eu preciso ir atrás, do Antônio Calado e do Antônio Cândido. Teoria, né? Literatura e Teoria Literária, da Paz e Terra, uma edição antiga, e o Supremo. E aí nós temos também um time chileno, que aí o Caleb fala com muita propriedade e muito amor. Para representar o Chile, o Cobresal, né? Mais especificamente, a gente escolheu Vamos Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, livro maravilhoso. É incrível. Gosto muito desse livro e vamos lá, vamos Cobresal. Vamos Cobresal! Boa! E para finalizar, o último time, que na pré-Libertadores o Santa Fé foi o time que devastou, assim. Pegou o Oriente Petroleiro, um boliviano, mas mesmo assim, né? Dá um nervoso. Ganhou fora de 3-1, ganhou em casa de 3-0, show de bola, acabou. Tá no grupo 8 pra fazer alguns estragos, e o livro que vai representar o Santa Fé, da Colômbia, é este aqui. Também uma opção, uma escolha da Ju, que diz que é incrível. Juan Gabriel Vázquez. Ruído das Coisas ao Cair. Excelente. Edição, demais. A capa também é muito boa, meio sombria. A Colômbia é um país meio assolado por sombras, né? Então, enfim, vamos ler. O meu, eu não tenho esse, que acho que a minha edição é o que a Ju tem, né? Que ela leu. Eu tenho outro do Juan Gabriel, que eu estou mostrando muito feliz pra vocês, que é a História Secreta de Costaguana. Nós gostamos de mostrar esses livros. Então eu gosto muito. A gente viu a mesa com ele na Flip, né? Foi ele e o Javier Cercas. Legal. E foi, acho que talvez uma das melhores mesas que eu já vi de todas. Boa, tá vendo? Assim, ele, puta cara legal, assim, puta cara conhece e tal, foi muito legal. Cara, demais. Esse eu não li também, vai ser uns que tenho que ler agora pra essa jornada. Enfim. É isso, gente. Apresentação dos grupos, tá aí. 8 grupos. Só uma coisa, a gente vai falar dos livros, a gente não vai conseguir falar de todos os jogos e todos os livros, importante, né? Então, a gente vai fazer uma seleção e vai, de alguma forma, mostrar mais ou menos. Enfim, a gente vai fazer um acompanhamento a essa primeira rodada. A gente fala dos brasileiros, a ideia é de que a gente fale dos jogos principais. Exato. Não somente dos brasileiros ou dos nossos times favoritos aí. Nós não lemos... Ou quanto outros times perderem, que a gente quer aqui falar também, né? Mas acontece. Sim. Então, assim, é só pra deixar claro que, é uma tentativa, uma coisa bem ambiciosa mesmo. Porque nós vamos construindo aos poucos a dinâmica aqui dos vídeos. Mas na próxima semana a ideia é falar da estreia dos brasileiros. E aí nós vamos destacar 5, né? Porra, vão ser 10 livros. São 10 livros. Alguns nós já lemos. Aí nós vamos destacar. Então aí vocês vão poder acompanhar com a ideia e o processo também. A ideia é... Porque nós não lemos todos esses 32 livros. A ambição, será que em 6 meses? Acho que não. Acho que não. Sendo honesto, acho que talvez a gente até vai ter que dividir. Sim, nós vamos dividir. Os que nenhum dos dois leu, vamos dividir. E aí, quando esse daqui jogar... E a maneira que o futebol é meio cruel, bastante cruel, né? Daqui 8 semanas... 16 livros vão estar eliminados já. E aí a gente vai ter que dar tchau pra eles. E aí vai ser outra coisa, outra história. Outro começo, mas a ideia é esse é o nosso projeto. Duração de 6 meses, o prazo. Fôlego pra gente. Boa sorte, hein? Boa sorte pros dois, né? Pra nós dois precisamos. E é isso, pessoal. Espero que vocês acompanhem a gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.